A Advocacia Geral da União é o órgão mais importante de assessoramento jurídico do Poder Executivo. É responsável por representar a União perante o Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral responde diretamente ao presidente da República e é nomeado dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. E o convidado de hoje do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, é justamente o ex-advogado-geral da União, Luiz Inácio Lucena Adams. Ele nasceu em Porto Alegre em 1965. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul, especializou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Luiz Inácio Adams leciona Direito Tributário e Constitucional no Centro Universitário de Brasília e no Instituto de Direito Público de Brasília. Entrou para a carreira de Procurador da Fazenda Nacional em 1993, ano em que a Advocacia Geral da União foi criada. 10 anos depois, foi consultor jurídico do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, em 2004, ainda foi secretário executivo adjunto do mesmo ministério. Luiz Inácio Adams foi Procurador-Geral da Fazenda Nacional de 2006 a 2009, quando foi nomeado Advogado-Geral da União, cargo que exerceu até o início deste ano. Querido professor Luiz Inácio Adams, uma honra tê-lo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e na nossa TV Assembleia. Vamos falar um pouco para o público aqui, jurídico e não jurídico. Tivemos uma pequena explicação inicial, mas eu queria perguntar para você. O que é a Advocacia Geral da União? O que existia antes dela e qual a sua função? Bom, presidente, primeiro é um prazer estar aqui. Eu devo dizer que a Advocacia Geral da União tem um reconhecimento à Vossa Excelência, até porque nós tivemos já a própria Assembleia fazendo homenagem à AGU. Fizemos uma sessão solene. Foi iniciativa do senhor e isso é um reconhecimento que a gente deve ter sempre. Eu acho que as instituições elas se fortalecem nesse processo, digamos assim, de ocupar os espaços públicos e se afirmar. E a Advocacia Geral da União é uma instituição que guarda uma singularidade porque ela veio ser criada em 88 no contexto da redemocratização em que a condição cidadã preocupou-se e distinguir a função do responsável pela ação penal, pelo responsável da fiscalização, ou seja, para aquela instituição que é o Ministério Público Federal, que tinha uma função de representação judicial e com funções de atuação judicial próprias, no caso da persecução penal, daquelas que necessitavam a defesa das administrações, das instituições do Estado, etc. Então, nessa separação, eu acho que o legislador constituinte teve a inteligência de compreender que, mais do que tudo, o contraditório é o elemento central digamos assim, de produção de justiça. Não é uma instituição sozinha que produz justiça, mas é exatamente na interação via contraditório, via diálogo e via também disputas, que você vai cumprindo um papel de afirmação da justiça, afirmação da democracia, afirmação das próprias funções republicanas. Então, nesse sentido, a AGU cumpre uma função, digamos assim, distinta do Ministério Público. O Ministério Público é um agente de, primeiro, persecução penal, segundo, de fiscal da lei e de agente, digamos assim, de defesa ou de proteção, de busca de interesses públicos gerais e difusos e disponíveis, etc. Já a Advocacia Geral da União, ela já tem um cliente mais concreto, mais objetivo. Ela tem o Estado. O Estado é o cliente dela. É o cliente como assessoramento, aí no caso do Poder Executivo, que é a Constituição expressa, e na defesa dessa entidade. Agora, um tema que é recorrente nesse debate é de que Estado nós estamos falando? Qual o nível de materialização do Estado? Então, por exemplo, em 2001, uma das medidas, as grandes medidas que o ministro Gilmar Mendes fez como advogado-geral, foi promover uma alteração legislativa que deixasse claro
que a defesa do Estado também é a defesa da administração e das pessoas que concretamente exercem o papel nessa administração. O advogado-geral, assim como os advogados públicos, eles têm um cliente concreto. Não é uma entidade difusa, um interesse público difuso como tem o Ministério Público. Eles têm uma administração pública concreta que toma decisões concretas, que faz realizações concretas e que nesse processo de ação precisa ser defendido, porque as decisões são defendidas. É usual, e aconteceu muito como estratégia, inclusive, pensada de ataque, principalmente nas disputas ambientais, em que você, ao atacar o ato de decisão, por exemplo, liberação de um projeto, de regularização de projeto, licenciamento, você fizesse uma ação dirigida ao agente que tomou essa decisão. Então, ao atacar o agente, você cria medo, digamos assim, de tomar a decisão que a paralisa todas as. Então, você defender o agente público concreto é uma forma da AGU defender o próprio processo de decisão. E eu tenho dar exemplo que não tem nada a ver com classe política. Nós defendemos, por exemplo, no caso de Belo Monte, o Ministério Público Federal, por exemplo, entrou com uma ação de improbidade contra um servidor público que estava em estágio probatório, cuja decisão foi, ao examinar o processo de decisão, dizer, esse processo já está completo, está apto a ser tomado decisão. Então, ele fez um espaço de encaminhamento da diretoria para que a diretoria tomasse a decisão. Por causa dessa decisão, ele sofreu uma ação de improbidade. Então, a necessidade de defender o agente público faz parte do processo republicano. Né? Eu digo isso porque existe uma discussão, a AGU não defende governo, defende Estado. De fato, a AGU não defende um partido, não defende uma, mas ela defende o governo como instituição permanente. Perfeito. O governo é uma instituição permanente do Estado. Então, todas as instituições permanentes do Estado têm que ser defendidas pela AGU, seja ela a mesa diretora do Congresso, seja ela o presidente supremo, seja ela o poder executivo na forma das suas agentes, seja ela a diretoria de uma autarquia, seja ela o próprio governo, a pessoa da presidente da República, que tem também as suas funções. Então, essa compreensão desse papel, ele é essencial porque ele é uma matriz do contraditório. Perfeito. Você não tem contraditório se alguém não se posiciona nele. E aí você acaba tendo um diálogo de surdos, né? Que só um fala e todo mundo fica sem falar. Bom, conforme você bem colocou, quando a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, em 5 de outubro, foi criada, surgiu a Advocacia Geral da União. Então, nesse momento, houve uma separação entre as funções exercidas pelo Ministério Público, Perfeito. Que seria o defensor dos interesses da sociedade, o titular da ação criminal, dos interesses difusos e coletivos, e a AGU, um órgão de assessoramento para que a União, Poder Executivo Federal, possa desempenhar suas atividades em defesa também dos interesses da população. Antes da Constituição, era misturado? Como é que eram essas funções? Antes da Constituição, nós tínhamos, na verdade, uma estrutura de consultoria, que era do Executivo, assim como havia do Senado, havia da Câmara, e ainda há, né? Que funcionavam como espaços estritamente de consultoria. Então, por exemplo, havia a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que eu liderei. Ela já existia antes de 88, mas ela fazia estritamente o quê? A consultoria do Ministério da Fazenda e a fiscalização da regularidade, da liquidez e certeza do crédito tributário, que uma vez inscrito por supervisão da PGFN, era encaminhado ao Ministério Público, que esse detinha toda a representação judicial. Então, o Ministério Público era o representante judicial da União em geral, em todas as demandas. Isso era um problema, porque muitas vezes o Ministério Público exercia de uma ponta a representação da acusação, mas era obrigado a designar alguém para fazer a representação da defesa. Quer dizer, o Ministério Público estava no polo ativo e no polo passivo da demanda. É isso, exatamente. São setores diferentes, mas na mesma instituição. Na mesma instituição. Então, esse desafio que era algo que tinha que ser equacionado, e acredito que o Constituinte, em algum nível, conseguiu equacionar bem com essa distinção entre o papel de representação do Estado e das instituições permanentes do Estado e das decisões que são tomadas no âmbito do Estado, daquele que tem uma função mais, digamos assim, livre, já que ele é juiz da própria ação. O Ministério Público é juiz do próprio interesse público que ele defende. Então, ele diz, isso tem interesse público, isso não tem interesse público. Ele é juiz disso.
Não existe um órgão externo que diz que aquele, de fato, como ele vai se posicionar. Então, esse processo é um processo, de última análise, que eu acho que criou inteligência e que preserva fundamentalmente essa matriz, que eu acho que é a matriz da própria núcleo. Nós estamos aí comemorando a Carta Magna, né? Mais de 800 anos de existência, quer dizer, e essa Carta Magna, o núcleo dela é o contraditório, é o direito de defesa, o due process, é o direito de julgamento, julgado pelos seus pares, não ser julgado por alguém, né, que se coloca uma posição de superioridade. Essa cultura, essa matriz que está presente, a última análise está presente nesse contexto, nessa pequena palavra que chama contraditório. Vamos falar um pouco da sua chegada à Advocacia da União. Mais ou menos no período da Constituição Federal, há 28 anos atrás, era o período que estava coincidindo com a sua formatura, o início da sua, quase 30 anos, o início da sua atividade jurídica. Já vimos aqui, mas quando foi o seu ingresso, como é que foi essa carreira até chegar do início ao ponto mais alto da carreira da Advocacia da União? Olha, foi interessante. Em geral, as pessoas que estão, acho que essas posições do Estado, elas são ocupadas por indicações políticas e, de fato, eu, por experiência pessoal, sei que não. Assim, claro que tem posições que são posições políticas, mas tem muitos avanços que são feitos de forma muito distinta. E a rigor, os agentes públicos do Estado, eles trabalham com os mesmos desafios. Então, eu comecei na AGU em 93, quando eu assumi o cargo de Procurador da Fazenda Nacional, e naquele mesmo ano, em junho, em agosto, eu já assumi, junto com outros procuradores, também a representação da União, porque coincidiu com a adoção da Lei Complementar 73, que tinha sido em fevereiro. Certo. E até aquele momento havia uma reiterada suspensão de prazo contra a União por conta da ausência da lei, que organizava a AGU, e por conta da falta de estrutura. No momento que ela foi criada, em agosto se assumiu, nós começamos a receber as demandas começaram a surgir. Exatamente, os documentos do Ministério Público, principalmente, que eram poucos. O Ministério Público tinha poucos documentos, ele não tinha um arquivo desse material. Então nós começamos a quase fazer uma prospecção bruta, uma mineração bruta do que tinha de demanda com a ação, tentando organizar o que era o volume de ação. E aqui tem um outro fenômeno que surge, que é mais ou menos nessa época, que é a explosão da litigiosidade. Até o tema dos planos econômicos, até o momento do sistema financeiro de habitação, eram poucas ações. Eu me lembro que em 80, o Procurador da República falou que o Rio Grande do Sul, quando tinha um mandado de segurança, era muito por mês, assim, que era uma coisa... depois daquelas crises inflacionárias e a correção, começou a haver muita correção muito elevada dos passivos em relativo aos mútuos bancários para o sistema financeiro da habitação, que levou àquela crise daquela década, houve uma explosão de litigiosidade brutal, que começou a se multiplicar. Nós tivemos planos econômicos, que são dessa época, disputas com a correção monetária de FGTS, e essa explosão ela continua sem parar. Então, a AGU ela surge no momento mais ou menos equivalente dessa explosão de litigiosidade, né? E aí a AGU tem que correr atrás do prejuízo, né? Ela não tem informação, ela não sabe de titulação, não há uma estrutura de pessoal, mas não há ainda uma organização, por assim dizer, mais... E ela vai se estruturando. Então, nesse processo de estruturação, a gente tem experiências muito boas de trabalho. Eu me lembro, por exemplo, boas porque a gente vê a instituição crescer. A rigor, a realidade que nós tínhamos naquela época era muito difícil. Nós estamos com quantos advogados da União? Hoje nós estamos com 8 mil advogados da União. Naquela época, o número de procuradores da Fazenda que ingressou e dava suporte à AGU era de 400. E ele dava suporte a todo, era 400 procuradores da Fazenda, tinha alguns assistentes jurídicos que vieram também, que ocuparam a função. Não havia carreira de advogado da União em 93. Então, esse processo de construção da AGU foi um processo muito vamos lembrar, quando você chegou ao cargo de advogado-geral da União, e como é que foi essa trajetória para ocupar esse posto? Olha,
eu digo assim, eu devo agradecer que eu tenho muitas oportunidades da vida. A minha primeira oportunidade, claro, eu fui assumindo posições locais, tal, eu cheguei a exercer inteiramente a cargo de procurador regional da União, fui procurador regional da Fazenda, 4ª região substituto por um período, mas o ministro Gilmar, quando assumiu, ele tinha uma posição lá de secretário-geral de contencioso, que eram umas duas secretarias, de consultoria e de contencioso. O secretário estava saindo e ele precisava ocupar a posição. E aí, nessa trabalho, ele se envolveu, porque o ministro Gilmar era muito envolvido, ele conhecia as pessoas e tal, ele veio me conhecer e, nesse conhecimento, ele veio a me convidar a ocupar essa posição. Então, foi a primeira experiência que eu saí de Brasília, saí de Porto Alegre, fui a Brasília, e as pessoas não se dão conta, mas eu fui ganhar R$50 a mais, ocupei uma posição mais elevada, ganhando R$50 a mais do que eu ganhava. Então, exercendo a função em Brasília. Fiquei um grande jurista que o convidou, hoje o ministro Supremo, foi advogado-geral da União. Foi advogado-geral da União e hoje cumpre a sua função com muito valor dentro do Supremo. Mas o ministro Gilmar convidou e ele tem uma lógica muito envolvida, ele tem uma lógica muito militante na advocacia. Muita advocacia que eu tenho, que eu sempre gosto de me referenciar nela, vem um pouco dessa experiência que eu tive com ele. Então, essa experiência que eu tive em Brasília foi muito boa, porque você acaba, digamos assim, adquirindo estrutura, formação, também, né? Conhecendo pessoas. Mas aí, quando sai o governo Fernando Henrique e assume o Lula, eu volto a Porto Alegre. O ministro Bonifácio me pergunta se eu preferia continuar, eu disse que eu preferia retornar, porque não só por questões pessoais também, mas eu achava que quando assume um governo novo, você ser convidado, não está na festa, né? Não está ocupando. E eu voltei. Quando eu voltei, o governo... Num ato que mostrou desprendimento da sua parte. Desprendimento. Eu voltei sem DS, inclusive, voltei com uma função. Foi muito bom isso. Porque eu acho que mostra um desapego que tem que ter na parte pública. E aí retornou para Porto Alegre? Eu retornei para Porto Alegre. Fiquei 8 meses lá, até que eu fui convidado para ser consultor jurídico do Ministério do Planejamento. Havia o ministro da Planejamento, o ministro Guido, estava... Eu não conhecia ninguém, nem o Nelson, mas eles ficaram, pela experiência que eu tive e pela relação que eu tive no passado com o PT, eles ficaram interessados na minha indicação e me convidaram. E daí eu fui trabalhando como consultor jurídico. Quando o Guido foi para o BNDES, eu fiquei com o Nelson, ele me convidou para ser o secretário executivo adjunto. O Nelson ficou interino no Ministério do Planejamento por um bom tempo. Continuei com o Paulo Bernardo. E quando o Guido assumiu, como ele já tinha minha experiência de consultor jurídico, e eu era procurador da Fazenda de carreira, ele me convidou para ser o procurador-geral da Fazenda Nacional, que foi um outro desafio. Eu acho, assim, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é uma grande instituição, é uma instituição que tem uma responsabilidade muito grande com o crédito público, tem profissionais muito qualificados na Procuradoria. Então, a eficiência dela depende do resultado fiscal. Claro. Então, você chefiar uma equipe com essa qualidade requer muito. E eu confesso que eu me considero que eu fiz uma boa gestão, pelo menos deixei muitas iniciativas, eu acho, de melhorias de sistemas, de projetos, etc., que estão ainda em debate no Congresso Nacional, inclusive. E dessa experiência com o Projeto da Fazenda, eu fui alçado depois a advogado-geral. E eu me lembro que todo o trabalho de escolha, de convite, foram trabalhos da qual a interferência política foi muito pequena. Né? Porque eu digo, acho que existe espaço de formação. E de lá fiquei 6 anos e meio, né? Fiquei o último fim do mandato do presidente Lula e os 2 mandatos da presidente, todo o primeiro mandato e parte do segundo da presidente Dilma Rousseff. O Brasil passou e passa por um período de grande questionamento jurídico. Perfeito. Nós temos uma judicialização de problemas,
há um clima de comoção, que inclusive divide o país, isso se reflete na área jurisdicional. E há um permanente conflito. Quais foram os seus principais desafios no começo do governo Lula, como advogado-geral da União? O seu trabalho é profissional, você chegou ao cargo de chefe da Advocacia da União por uma carreira profissional, não por contatos políticos, mas uma vez lá é necessário conduzir com boa técnica e profissionalismo as ações da AGU. Então, quais foram os principais desafios e me conta o passo a passo desses 6 anos e meio, as batalhas jurídicas. Presidente, assim, eu acho a grande batalha jurídica que eu tive no começo, aí não antes da AGU, mas que ultimamente também foi algo que me colocou na posição de ser convidado, foi a disputa do crédito para a MPI. Foi uma grande disputa nacional, bilhões de reais envolvidos. Havia todo o impacto no setor de exportação, né? Era um crédito que vinha numa disputa desde 83 e vinha se formando um esqueleto progressivo. E naquele caso, acabamos ganhando a ação por 11-0 no Supremo. Puxa vida. Foi quando eu assumi, o assunto estava em impasse, havia um esforço grande, mas eu basicamente construí uma estratégia que permitiu, no período dos 3 anos que eu tive, o assunto ser liquidado. Qual o significado fiscal dessa vitória de 11-0? Olha, em termos fiscais, nós estávamos falando uma coisa na casa de 200 bilhões de reais. Olha. Era uma coisa, era brutal em termos de crédito. Que responsabilidade. E assim, indeterminado, porque na verdade, se vencedora a tese dos contribuintes, o crédito não teria sido extinto nunca, então isso permaneceria para o futuro. Ou seja, liquidou de vez a questão, encerrou esse passivo. Brutal. Essa espada de Damocles na cabeça do governo. E aí que eu digo, qualquer governo, né? Sim. Não importa a matriz política, não importa que partido, essas demandas, elas são equivalentes para todos os governos. Como era a questão da FGTS da época do Gilmar, que foi a grande vitória que o Gilmar obteve no Supremo em relação ao passivo do FGTS e que permitiu a manutenção e equilíbrio do fundo, né? Mas depois daquilo, eu assumi a função e aí foram vários desafios, mas eu digo assim, primeiro eu digo que a primeira surpresa que eu tive com o advogado-geral é que até a faixa de procurador da Fazenda, você permanece numa faixa estritamente técnica. Mas quando você ocupa uma posição de ministro, por mais que você não esteja afeito, o tema político está presente. Então, eu me lembro que eu fiz uma coletiva, lá no dia da posse, segunda-feira seguinte, era o dia do servidor, eu fiz uma coletiva. Eu não tinha nenhum ministério funcionando, então eu fiz uma coletiva. E a primeira pergunta que me fizeram, e que tomou o tempo da discussão com as empresas, era se o presidente Lula podia fazer campanha ou não, né? Então, assim, por mais que eu me preparei com ações, a lista de ações, explicar cada uma, como eu fazia, né? Mas o tema não era esse, não era isso que a mídia, não era isso que é o tema de interesse público pautado pela mídia. Então, mostra o quanto você é envolvido no debate e que é um debate também jurídico, né? Existe limite legal ou não para o presidente da República ou um governador ou qualquer no seu mandato fazer campanha? Como é que faz? Como é que é possível? O que é ato de gestão e o que é ato político? De campanha, isso. Alguém que está em campanha com a reeleição, por exemplo. É isso. Então, isso é um tema que eu tenho a convicção, porque eu sempre distingui, por exemplo, nós fizemos todos os momentos das campanhas, fizemos defesa de várias ações contra o presidente do TSE. Mas nossa ação sempre era uma relação o quê? Aqueles eventos oficiais para a qual havia acusação de uso para a campanha. Então, o evento, a AGU não fazer a defesa é a admissão de culpa. Por quê? Porque se o ato é oficial, se o ato foi decidido com o ato oficial, há uma realização dele, e depois há uma acusação de que esse ato houve um desvio, você não defender significa que o ato não era oficial. Em qualquer instância, mesmo na eleitoral, onde houver o questionamento. Onde houver o questionamento. Então, essa é a lógica que premia, né? Então, esse foi o primeiro fenômeno. Eu tive uma atuação muito forte. A segunda atuação também é que eu acho que a instituição ela cumpriu, e eu fiz isso muito claramente, na defesa dos projetos de investimento. E nesse processo de projetos de investimento, eu falo, por exemplo, a questão dos aeroportos, a questão do pré-sal,
na rodada, né, que leilou o pré-sal, Belo Monte, né? A AGU sempre se envolveu fortemente na defesa desse projeto em ações que questionavam NEM, né? Mais médicos, ou seja, políticas públicas que eram decididas, e essa defesa fazia parte da matriz da instituição. E eu digo assim, essas defesas, elas extrapolam o governo. Eu me lembro que em 2001, o principal tema de investimento no governo Fernando Henrique era Belo Monte. Era Belo Monte. E naquela época nós não conseguíamos superar as múltiplas decisões judiciais que impediam o processo de continuar. O que nós viemos a conseguir depois, em 2009. Mas mostra o quanto as demandas são equivalentes. Então, a segunda é muito forte. E nesse processo, quer dizer, eu acho que um dos papéis de instituições é funcionar no sistema de check and balance. Uhum. Então, uma das coisas que nós Todo fizemos, mundo se controlando, controle de equilíbrio, porque o sistema republicano só funciona no sistema de check and balance, eu acredito nisso. Então, por exemplo, Ministério Público, Judiciário, greves, nós questionávamos na Justiça, os aumentos, ações abusivas. Uma das coisas que aconteceu em Belo Monte foi que rendeu um debate nacional maduro com o Dr. Gurgel, à época, foi de que nós não ia tolerar mais abusos de recomendações como ameaças. Porque a recomendação é uma forma do Ministério Público colaborar com o Poder Executivo, não ameaçá-lo. Se não fizer isso, vai tomar uma ação. Ação de probidade. E nós questionamos, eu, por nota, questionei publicamente que nós vamos entrar com ações de probidade contra procuradores que agirem abusivamente. Né? E chegamos a fazer representações contra alguns casos. Na época, o CNMPM, né? O Conselho Nacional do Ministério Público. E o CNMPM, inclusive, chegou por conta dessa representação a preparar uma resolução para regulamentar o processo de recomendação do Ministério Público, para evitar essa abusividade. Auxílio moradia. Nós tomamos uma decisão, eu tomei uma decisão de agir contra as medidas de aumento de auxílio, pagamento de auxílio moradia sem base legal. Né? Não que eu seja contra o auxílio moradia, eu acho que é um instrumento de política pessoal, mas ela tem que ter base legal e tem base. Você não pode ter uma casa e receber auxílio moradia. E o que a decisão que o ministro Fux tomou acabou permitindo isso e o Ministério Público fazendo. Então, assim, esse é outra matriz de atuação que eu acho que tem que ter as instituições. Ela tem que funcionar no sistema de check and balance. Assim como nós somos controlados, esticados, nós também o podemos fazer naquilo que é interesse público. Existe algum hoje controle eficaz contra eventuais abusos de autoridades na investigação? Porque quando há um momento de grande, eu diria, movimentação popular, uma certa inquietação da população com relação a alguns temas que são recorrentes e importantes, como o combate à corrupção, as instituições ganham muita força. Eu mesmo, como promotor, sempre atuei com o apoio da imprensa e fomos adiante. Quando há o problema de que o interesse público da investigação começa a ser dividido com um certo personalismo da autoridade investigante, como, pela sua experiência, como tem sido visto essa confusão em que a pessoa passa a ter uma visão de justiceiro, praticamente, e isso lhe dá poder absoluto, quase que uma carta branca para agir. Isso não fere o sistema de checks and balances? Eu acho que fere, eu acho que uma das razões de criar o CNMPM foi de criar uma espécie de controle externo para limitar ou criar alguma base de limite a esses abusos. Eu acho que, infelizmente, ainda o CNMPM não cumpria esse papel. Ele mantém um predomínio muito forte da dimensão corporativa da instituição. A tendência da corporação é se protegendo esse espaço de decisão, espaço de liberdade. Só que esse espaço de liberdade é um espaço que não é compatível, me parece, com uma ideia de república, uma ideia de interesse público. Por quê? Porque o servidor público, quando é empoderado, e o servidor público é muito empoderado, e tem muitas garantias, ele não pode ser demitido, não pode ter redução salarial, o processo de disciplinar é um processo longo, demorado, quer dizer, ele tem uma série, ele precisa responder mais à compliance. E aí não é só ministro, é todos os servidores públicos. É errado achar que que o servidor público, por ser técnico, ele é imune
ele usa até como instrumento de política. Acontece muito isso dentro da administração. E o problema é que digamos assim, esse caldo de cultura, de última análise, ele também acaba gerando uma outra matriz de insegurança. Então, o que acontece muito no Estado hoje é não tomar decisão. O servidor tem medo de tomar decisão. Por quê? Porque se ele toma uma decisão, ele pode ser responsabilidade. Se ele não toma decisão, ele não responde por nada. Ninguém sofre uma ação de improbidade porque não tomou uma decisão. Apenas por se tomar uma decisão, se mandar pagar alguma coisa, se mandar executar alguma coisa. Quem toma decisão sofre risco, quem não toma não sofre. Então, existe um caldo de cultura hoje que eu acho que tem que ser melhor equilibrado, que é uma cultura em que você preserve mais a decisão e saiba distinguir aquelas decisões que são decisões sérias, mas evidentemente às vezes pode dar errado, porque nenhuma decisão, né, nenhum projeto é 100% garantia contra erros, daquilo que é efetivamente plano de corrupção. Eu acho talvez uma das vantagens que a gente possa ter no processo Lava Jato é melhorar a regra de compliance para o servidor público. Então, eu vou dar um exemplo, porque a compliance não é uma coisa que você precisa rigor de... O senso limite, o self-restraint, como dizem os americanos, é o que é uma matriz. Então, por exemplo, você está numa posição de decisão de contratos. Para mim é mais do que óbvio que uma pessoa que está decidindo contratos não pede para o contratado fazer qualquer coisa, inclusive financiar a campanha. Então, no momento que ele faz isso, já criou uma margem de troca. Também acho. Entendeu? Concordo. Agora, preciso estar na lei? Infelizmente parece que precisa, porque na verdade é algo que devia ser uma regra digamos assim, de padrão de comportamento. Então, essas coisas, elas precisam ser melhor trabalhadas, e eu acho que o processo que a Lava Jato revelou, independente de qualquer tipo de discussão, se está correto, algumas medidas ou outras, ou da dimensão política dela, mas o processo favorece que a gente possa construir esse tipo de mecânica com mais... Agora, isso vale para todos, inclusive para o Ministério Público, inclusive para a polícia. É preciso ter compliance, para a administração tributária, é preciso ter compliance, você tem que responder. Você não pode chegar, por exemplo, por exemplo, ser atendido no serviço público e a primeira coisa que você olha é um cartaz dizendo que desacato a autoridade é crime. Porque ali não é um caso de desacato, ali você tem direito de se queixar se o serviço está mal atendido. Né? Se você tem direito de queixar, se você vai ser atendido, o rapaz, em vez de te atender, fica falando com uma moça bonita por meia hora, em vez de te atender. Quer dizer, eu estou falando porque isso aconteceu comigo uma vez. Eu esperando para sair, porque tinha um compromisso, não podia, porque ele estava lá para atender, mas na verdade ele estava dando atenção para uma colega de trabalho lá, discutindo uma coisa particular deles. Mas mostra o tipo de falta de compliance. Isso quer dizer, a foco que a administração tem pública tem que ter é no cliente. O cliente é o cidadão que precisa de atendimento. Quando o cidadão é atendido, ele é o foco 100%. Se ele não é foco 100%, se o meu interesse pessoal como servidor público prevalece, aí eu não tenho mais serviço público, aí eu tenho uma privatização, eu tenho uma patrimonialização do Estado. Então a patrimonialização não é um fenômeno só do corrupto, ele é um fenômeno de todo aquele processo em que o interesse pessoal se sobrepõe no exercício da função, se sobrepõe ao interesse da coletividade. E aqui eu estou falando do cidadão que é atendido, porque quando ele é atendido como parte dessa coletividade. Então, o prestar serviço com eficiência, com rapidez, com profissionalismo, com urbanidade, é um elemento central. É um elemento central de qualquer serviço público eficiente. Uma questão. Hoje, a Advocacia Geral da União, a Advocacia da União, a carreira, está autorizada por lei a fazer a defesa do agente público, do servidor público, quando ele pratica um ato regular dentro da linha da administração e acaba respondendo por isso. Existem hoje praticamente 80% dos prefeitos saem de suas gestões com ações de improbidade, com inquéritos civis, e ele fica pendurado nessas ações aí muitos e muitos anos, às vezes até com comprometimento do seu patrimônio. Por outro lado, muitos servidores públicos que ousaram tomar decisões administrativas corajosas e até, num ato elogiável, chamar para si a responsabilidade e assinar um contrato para não paralisar a obra, ou o contrato, a licitação, enfim.
acabam se tornando réus, depois o governo acaba, aquelas ações se perpetuam e ele fica investigado não por ter praticado um ato de corrupção, ele é réu ou investigado por ter agido regularmente dentro da sua ação. Se nós não mudarmos esse sistema, corre o risco da administração paralisar para pessoas não quererem mais assumir qualquer tipo de ato? Não, eu vou além, eu acho que não corre risco, eu acho que a paralisia já existe. As pessoas não compreendem por que demora tanto o Estado decidir. Parte da explicação é isso. Uma decisão traz uma responsabilidade da decisão. E essa decisão hoje não é protegida. Por quê? Porque hoje grande parte da controvérsia dentro do Estado tem a ver com a aplicação da lei. E a lei, ele é um produto imperfeito. A lei não é um produto perfeito. Por que ela é imperfeita? Porque ela não é feita com um ser onisciente, onipotente e que prevê o futuro. Ela é feita num universo... Se me permite, no momento que ela é feita num gabinete, é impossível imaginar todas as situações futuras. É impossível. Você tem que dar liberdade para interpretar. Eu estou dizendo que eu tentei fazer esse exercício de futurologia, porque como no planejamento na AGU, mais uma vez nós tivemos que escrever propostas de textos, de lei e tal. E assim, antecipar todas as possibilidades, consequências e reinterpretar é uma coisa extremamente complexa e se erra muito. Agora, se você imagina também que a lei é um produto da democracia, em que você vai ter 500 e tantos deputados, 81 senadores, ou numa Assembleia que tem... Aqui tem 94 deputados estaduais. Cada um dando a sua opinião e procurando fazer valer a sua visão. Quer dizer, a lei é um produto imperfeito. E a justa lei, ela é feita pelas instituições que conseguem produzir digamos assim, uma aplicação que atenda a um sentido de pessoalidade, um sentido de proporcionalidade, e principalmente um sentido de equilíbrio. A ideia é equilíbrio, a lei tem que ser equilibrada. Então, o problema todo que eu acho que precisa ser superado é que esse processo de decisão ele tem que produzir algum nível de equilíbrio e quem exerce isso de maneira legítima, fazendo uma aplicação razoável, proporcional da lei, dentro da sua compreensão, não pode ser penalizado, mas hoje é. Faltaria o quê? Uma súmula vinculante, talvez? Uma lei? Eu acho que, por exemplo, você não pode responsabilizar um servidor pessoalmente que aplica a lei dentro de uma regra de proporcionalidade. Mas hoje se faz. Hoje se disputa interpretações da lei. Então não existe mais, então, ato discricionário, porque se ele tem liberdade e toma uma decisão e não é aquela que se entende correta, ele é réu numa ação. O conceito da discricionário, o próprio Supremo já veio a tratar, até no caso Batista, por isso Peluso colocou. Não existe nem discricionalidade absoluta nem vinculação absoluta. Mesmo na vinculação há um grau de escolha. E na discricionalidade você também submete a algum nível de limitação, né? Então, os tribunais são livres para formar lista tríplice, porém, as listas têm limites. 10 anos no caso aqui, tem que ter 10 anos de experiência, mais 35 anos. Então, assim, existe uma vinculação sempre remotamente à lei, mesmo na discricionalidade. Então, nesse exercício dessa discricionalidade, é que, última análise, que há disputas institucionais. Então, o grande parte da recomendação, por exemplo, quando nós falamos da recomendação do Ministério Público, ela vem exatamente tentando firmar o quê? A visão dele da lei, a interpretação que ele está fazendo da lei. Mas não quer dizer que ele está certo. Ou seja, ações propostas contra servidores públicos que deram uma interpretação razoável dentro da lei. Se tornam réus porque aquela não é a interpretação que o Ministério Público tinha, por exemplo. Então ele aplica isso e usa isso como elemento de imposição. No começo da entrevista, você fazia referência a um servidor que deu um despacho de mero encaminhamento e se tornou réu. A Lei de Improbidade Administrativa, que é de 1992, no seu artigo 3º ela diz: quem de qualquer modo concorre para o ato, responde por ele. Então, na verdade, quando ele dá esse ato de mero encaminhamento, com um servidor que participa de uma ata de assembleia que tem 40 membros, ele é um dos membros e vota às vezes ali sem saber, ele concorreu de qualquer modo. Então, essa interpretação, eu cheguei até a escrever um livro sobre isso para estabelecer alguns limites. Não é hora de se criar uma interpretação
sob pena de paralisar completamente o país e tirar o homem de bem que quer tomar suas decisões da política. Aí já coloca aquele que vai praticar o ato de corrupção, ele já vai mesmo, já tá sabendo que faz parte do pacote, ele praticar o ato, enriquecer e ir para a cadeia. Mas o servidor que quer trabalhar corretamente, tomar sua decisão, paralisar a administração, ele não começa a ser prejudicado? Começa e está sendo prejudicado. Eu acho assim, tem uma coisa no Brasil que é a forma como nós aplicamos a lei. A nossa cultura, eu não sei se lembra aqueles mais... alguns estudantes não vai conhecer isso, mas havia aquela compreensão do Supremo das normas de eficácia contida, que era só concretizada por lei, que hoje é uma terminologia que a jurisprudência não trabalha mais. Né? Toda norma tem eficácia concreta, toda pela regra da aplicação dos princípios com elemento de afirmação do conteúdo normativo constitucional. Né? Que as convenções chamam de neoconstitucionalismo, o ministro Barroso talvez seja a maior expressão disso Supremo, mas que tem muita força hoje no Supremo. Mas o fato é que essa lógica de aplicação da lei é de fazer leis muito boas, muito fortes, muito firmes, muito incisivas, mas cuja aplicação sempre foi... papel simbólico. Foram mais simbólicas, nunca foram efetivas. E agora, quando começa a aplicar efetivamente, você aplica a realidade, você acaba indo para o outro lado, do extremismo oposto. Qualquer lei, quando se aplicada, ela tem que ter um elemento de equilíbrio, de proporção, de razoável. Quer dizer, a lei ela não pode ser abusiva. Aplicar uma lei de forma abusiva desvirtuar a sua própria finalidade. Então, o grande exercício que acho que tem que ser feito, e isso é um processo que você só consegue construir a partir de criação de elementos de compliance, de profissionalização, de check and balances dentro dos estados, é criar bases em que as instituições comecem a se respeitar mutuamente, comecem a se compreender nos seus limites e não cedam, digamos assim, às paixões. Porque o que nós vivemos no Brasil muito, e inclusive dentro do Estado, é uma adesão a paixões. As pessoas estão apaixonadas, o servidor público virou um apaixonado por temas. Isso vê no Ministério Público, vê na AGU, vê no Judiciário, vê na Receita Federal, vê na Receita Estadual. Tu vê os servidores muito envolvidos. Então, essa não ceder às paixões é um elemento essencial na aplicação equilibrada do direito. E aí você pode compreender exatamente o que é o concorrer com. Né? O concorrer com qualquer modo não é qualquer concurso ou aquele concurso que de fato colaborou, mas colaborou na locução do ministro intencionalmente. Perfeito. Aquele que concorreu, colaborou, mas dolosamente, intencionalmente. Então, se eu peguei o processo, entreguei o processo para a pessoa tomar a decisão também, concorri, essa é uma visão literal, que não pode ser, né? Ou eu tomei uma decisão interlocutória, ou eu cumpri a etapa corretamente. Eu tenho que ter um desvirtuamento daquilo que eu fiz. O concorrer é o desvirtuamento que concorreu com, e não a ação burocrática, uma decisão que foi tomada num contexto completamente correto. Não é porque na sequência a pessoa que pegou a decisão e fez um erro com ela, vendeu a decisão que seja, que aquele cara, aquela pessoa que na etapa anterior, tá certo? Fez, ou mesmo na etapa posterior, a pessoa, imagina, então todo mundo que liberou o pagamento na Lava Jato, porque mandou lá, que o cara foi lá, fez o contrato desvirtuado, corrompeu, tal, contratou. Aí começaram a fazer os pagamentos. Todo mundo que fez o pagamento então, também está envolvido? Não necessariamente. Ele tem que cumprir um contrato. Então, não tem como saber. Restringir essa aplicação à lei quem física. Quem de fato está envolvido. Nós temos que pegar os criminosos, não todo mundo. Não é então eu faço uma colocação. No início, logo após a guilhotina e fazer fila. Porque... Logo após a Constituição Federal de 88, nós saímos do período do regime de exceção. Então, houve uma exacerbação do individualismo. Todos os direitos para o investigado, o poder público estava com as mãos amarradas, tinha dificuldade de se tornar uma justiça efetiva. E, evidentemente, a sociedade tem que se proteger né, contra agressões ao patrimônio público, à vida, enfim. Nós estamos no extremo oposto agora? Ou seja, nós estamos partindo para Eu acho que sim. Tem uma frase, tem um livro do Golbery, do Goldo Silva, sobre estratégia,
em que ele fala um pouco dessa história do pêndulo, mas se refere ao federalismo, que o Brasil tem uma história pendular em relação à questão federalista, de um centralismo muito exacerbado a um liberalismo, uma descentralização maior, né? Eu acho que isso vale em geral para tudo. Eu acho que a democracia ela favorece essa lógica do pêndulo. É um movimento de equilíbrios. Tem que chegar no ponto de equilíbrio. É isso, é de reequilíbrios constantes. E esse reequilíbrio vão criando as bases. Então, assim, para mim só tem uma vacina para isso, que é a democracia. Sem democracia, essas instituições são livres para fazer essas agências. Agora, com democracia, você tem a sociedade participando. E ela vai errar. Nós vamos errar. Democracia é aprender com erro. Né? Não dá para... Um grande erro que eu acho que cometeu o Lula, o governo Lula no começo, foi, quando digo em relação ao movimento sindical dos servidores públicos, foi ter uma visão muito, digamos assim, otimista do tipo de papel que eles cumprem. O movimento sindical defende interesse sindical. Ponto. Ele não é um ator, digamos assim, que pensa para além daquilo que é o elemento central da defesa dele, que é salário, emprego, contratação, estrutura. Então, toda a agenda deles é uma agenda focada para isso. E houve uma visão muito assim, não, porque agora nós estamos na democracia, as pessoas vão vir aqui de boa vontade, falar, na verdade as pessoas vão vir com interesses. Mas isso é democracia, você saber lidar, viver com eles, saber combinar essas culturas, saber escolher, fazer as escolhas corretas, porque também democracia é permitir escolhas. E escolhas implica em rejeitar soluções. Então, se eu faço uma escolha, caminhos são fechados. Então, esse processo de democracia e esse envolvimento, esse experimentalismo coletivo da democracia, que para mim, em última análise, garante esses processos de juízos, de controle, de abuso. Então, só dar um exemplo, nem quero polemizar, mas eu acho que é um exemplo que foi minimamente... Quando liberou aquelas gravações da presidente Dilma com Lula, houve uma reação àquilo. E uma reação que não foi limitada a pessoas de partido. A própria mídia teve manifestações que não acharam correto, o próprio judiciário reagiu. Então, assim, isso é a experiência coletiva. O processo ele vai criando as bases de compliance que deve ser observado, que a sociedade exige que seja observado. E a partir disso vamos construindo esses movimentos de equilíbrio, né? Esses pêndulos, né? Muito bem. A sua experiência como advogado-geral da União, e o senhor já disse que nós vivemos um período de muita polemização, judicialização de discussões. Ou seja, nós ficamos na justiça discutindo as questões e os problemas não são resolvidos. Nós temos até, em alguns casos, eficiência no andamento dos processos, mas pouca eficácia, porque os problemas não são resolvidos. Por outro lado, muitas ações que foram tomadas e redundaram em investigações que poderiam ter sido prevenidas. Qual a sua experiência, a sua receita para um Estado funcionar de maneira mais ágil, sair desse estado de paralisação e fugir um pouco dessa excessiva judicialização de questões e muitas vezes até questões, eu estou vendo no jornal, que estão querendo anular a doação do terreno para a construção do estádio do Morumbi, que foi em 1960. Como é que a gente pode botar um equilíbrio nessa situação? Eu acho que, primeiro, nós vivemos um processo litigioso absurdo. Eu estive nos Estados Unidos no mês passado, passei 20 dias lá, dei 4 palestras. Quando eu falava que no Brasil tinha 100 milhões de ações, as pessoas caíam para trás, porque como pode ter 100 milhões de ações? Os Estados Unidos provavelmente é um país mais litigioso que o Brasil. Só que os Estados Unidos resolvem 90% das ações, disputas resolvem em acordo, né? Nós, 99% das disputas resolvemos em ação judicial e não resolvemos. Tu está no caso do Morumbi, eu vou citar o caso pior, que é o caso do Campo de Marte, que começou em 40 e foi julgado pelo STJ 3 anos atrás, mandando a União indenizar o Estado. Eu digo, a ação de execução dessa decisão vai durar 70 anos, porque você não vai conseguir. Como é que você indeniza 70 anos de uso de área que o governo de Getúlio Vargas expropriou depois de 32, né? No momento de 32. Então, assim, esse manancial, essa cultura,
é algo muito precisa mudar essa muito cultura forte. de socialização, né? Como é que você resolve isso? Eu, assim, acho que ninguém tem receita de bolo para isso, mas eu acho que algumas medidas são corretas. Uma delas, por exemplo, isso está presente no CPC, o estabelecimento mais forte, mais claro dos terdicistas no Brasil. A força do presidente, o presidente tem que criar consistência, o presidente tem que ser respeitado. Hoje você precisa, que o judiciário precisa dizer à sociedade como é que a lei se aplica, né? O litígio tem todo litígio tem um elemento de virtuosa também, que é você indicar para a sociedade como é que um assunto resolve, né? Então você posiciona, você oferece segurança jurídica não só para as partes, mas para aqueles que potencialmente podem ter o mesmo problema. Via o quê? Via a jurisprudência. A jurisprudência é a função. No Brasil, ela nunca foi o elemento fixador da aplicação da lei. Porque a nossa tradição que vem da França é uma tradição de aplicação direta da lei, que o papel do juiz é mero aplicador, e o que não é mais verdade. Por quê? Porque com a compreensão do papel dos princípios, da aplicação das normas, com a norma sendo concretizada pela jurisprudência, não existe norma sem interpretação, então norma é norma interpretada, você tem que criar uma base jurisprudencial. Então hoje nós temos a parte dos precedentes, dos sumos vinculantes, etc., mas nós temos estabelecimento no CPC da figura do precedente como vinculante, né? Para mim isso está muito claro. Agora é algo que o judiciário vai ter que aprender e oferecer. E a segunda elemento, eu acho que de fato fazer uma profissionalização. Eu sou a favor que haja uma boa reforma na administração pública. A nossa experiência foi boa no sentido de concurso público, ingresso, mas é uma meritocracia que se limita ao ingresso. Perfeito. Não tem meritocracia dentro do Estado. Interessante. E aí você criou carreiras curtas, as pessoas chegam rapidamente a posições elevadas, estão satisfeitas com esses padrões salariais, porque elas já se acostumaram ao padrão, passa 30 anos com isso, e ficam num processo reivindicador permanente. Então, é preciso estabelecer a meritocracia dentro da carreira. Perfeito. Não apenas para o ingresso. Não apenas para o ingresso. E quando eu falo meritocracia, você tem critérios que você seleciona, você forma. Hoje eu vou dizer, o melhor exemplo de meritocracia para mim, por incrível que pareça, é Forças Armadas. Para chegar a cada posto, você tem que passar por uma experiência profissional, você tem que comandar posições, você tem que viajar pelo Brasil, você tem que fazer um curso em Agulhas Negras, fazer um curso no Estado-Maior das Forças Armadas. Você tem que passar por um processo de formação para chegar a um posto general, né? Hoje não, você chega a general sem fazer isso, eu digo no civil, né? Então esse é um elemento que eu acho que tem que ser feito com certeza. Você tem que criar meritocracia, formar meritocracia dentro do Estado. Muito bem. Né? Bom, nós estamos nos aproximando do final do programa. Muitas informações importantes foram passadas e para nossa reflexão, do nosso telespectador. Uma última pergunta de caráter pessoal. Suas considerações, qual os seus próximos projetos? Como professor, escrever um livro, prosseguir na carreira? Olha, hoje eu estou com um projeto. Primeiro, eu vou, a partir do fim da quarentena, eu vou ingressar no escritório. Eu estou já com uma proposta. O escritório aqui, o escritório está o Cherquet, Meyer Brown, que é um escritório americano, então vou me associar a ele, mas depois da quarentena. E nessas quarentenas eu estou focado basicamente nisso. Nós estou trabalhando lá na universidade, CEURB. Nós estamos trabalhando num curso de relações governamentais que eu estou desenvolvendo lá com a universidade, deve sair em setembro. E eu realmente que acho, assim, eu tenho um desejo pessoal, tenho conversado com jornalistas amigos meus, de escrever um livro sobre esse período que eu vivi, porque isso, eu acho que essa história é uma história que precisa ser contada, sabe? E precisa ser... É comum isso. Aliás, várias pessoas, os oficiais que saem do governo dos Estados Unidos, quando saem, eles vão lá e escrevem a sua história. E isso faz parte do caldo de cultura, de história do país, e isso tem que ser recuperado. A gente perde muito da história. Parte por culpa do e-mail, porque o e-mail acabou com as cartas, né? Pois é. Então, porque nós tínhamos Getúlio. O livro de Getúlio vai ser difícil escrever hoje, porque é tudo por e-mail. Mas WhatsApp. Sem dúvida, foi um período que o seu livro, tomara que saia, porque ele vai contribuir muito, porque foi uma experiência
importante para todos nós, pelo seu conhecimento, pelo seu valor, pelo seu trabalho. E nós aqui na Assembleia, fica já feito o convite, nós estamos com um programa que chama Aula na Madrugada. Vamos gravar sempre uma aula, uma palestra, pode ser até uma aula que o senhor já esteja dando, e vamos transmitir aqui para a população. Muito obrigado. E a você, amigo telespectador do nosso Discussão Nacional, mais uma vez uma honra tê-lo hoje com o nosso advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Até o próximo programa.